Fala, seus mal diagramados! Quem é morto sempre aparece. Nas últimas semanas tivemos o reaparecimento de dois cadáveres insepultos da nossa política. São eles Fernando Collor de Mello e Roberto Jefferson. Fernando Collor de Mello reapareceu ali no Twitter com uma nova roupagem. Agora ele é o tiozão irônico, o tiozão tuiteiro, o tiozão debochado, que responde as coisas na lata e sempre tem uma piadinha na manga. Para quem não lembra, Fernando Collor de Mello saqueou a poupança de todo mundo, mas não tem problema, porque o pessoal tá lá achando graça e falando: olha só, o cara é engraçado, o cara é espirituoso e além de tudo é bonito demais, né? Já o Roberto Jefferson reapareceu tal qual uma fênix que fez bariátrica. Agora ele é bolsonarista. Ele aparece com fotos empunhando armas. Um tiozão que a gente sabe que se der um tiro com um revólver, com uma metralhadora, uma escopeta, ele não vai aguentar o coice, vai voar para trás e andar de cadeira de rodas pro resto da vida. E o que os dois têm em comum, apesar de atuar em ambientes e nichos diferentes? O que eles têm em comum é que eles estão reinventando a própria imagem e reposicionando as marcas deles dois dentro da política e das redes sociais. Sabe aquelas empresas que têm um histórico aí no passado de escravizar funcionários na Ásia, na África, em países emergentes e depois acabam lacrando, fazendo coleções LGBT, colocando a Anitta, a Beyoncé para ser garota propaganda? Então, é mais ou menos isso o que o Collor e que o Roberto Jefferson têm feito, só que na área deles. E esse tipo de tática, ela sempre gera comportamentos divididos. Tem gente que vai achar engraçado, vai ignorar o que eles fizeram no passado e vai ter também quem fique indignado e comece a compartilhar o post falando o seguinte: veja bem, esse senhor aqui, ele é uma pessoa que não tem moral para se reposicionar nesse momento. O cara é um corrupto. Olha só a biografia dele. Não vamos dar palco para esse cara. Mas não tem problema. Não tem problema, porque as redes sociais, elas funcionam mais ou menos como aquela frase que tua mãe te ensinou quando você começou a ser humilhado e ofendido no prezinho. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E a tua mãe estava certa. Se bem que falaram muito mal de mim e teve época que não foi muito bacana pra mim isso. Mas nas redes sociais funciona. Funciona porque se você for citado, compartilhado, curtido ou mesmo rebatido, isso gera um engajamento. É por isso que também não reclamamos quando estamos fazendo live e aparece Bolsominion para tumultuar o campo de comentários. Eles estão assistindo, estão dando engajamento pra gente, ótimo. E é o que esse pessoal pensa. Não adianta a gente compartilhar, criticando, debatendo, implorando para que eles saiam das redes sociais, porque isso está funcionando também no reposicionamento de marca que eles desejam. Um caso clássico e recente disso é o PSDB, partido que praticamente morreu nas eleições de 2018, quando fez apenas 4% de votos com o Geraldo Alckmin. Achou que era uma boa criar videozinhos engraçados, memes, lacrações contra o PT, para ver se conseguia ali angariar algumas pessoas para curtir a página empoeirada e obsoleta do partido no Twitter, no Facebook e no Instagram. E o resultado foi bom, foi positivo. A agência que foi contratada para fazer isso deve ter sim mostrado relatórios maravilhosos para o Alckmin, para o Serra e para o Dória. Porque no fim das contas o engajamento do PSDB nas redes sociais explodiu. Explodiu porque as pessoas compartilhavam e falavam: nossa, que bagulho babaca, nossa, que post mais sem graça, nossa, que coisa de tiozão. Só que ao mesmo tempo que a maioria fez esse tipo de comentário, se os caras pegaram ali 2, 3 mil likes, 30 mil likes e
conseguiram atrair para eles esses seguidores, já era, o trabalho tá feito e muito bem feito. E é mais ou menos o que o Collor e o Roberto Jefferson tentam agora. Outro que usou essa tática recentemente, sabe quem foi? Eike Batista. Depois que ele saiu da cadeia, ele começou a ser engraçadão no Twitter também. Tudo que perguntavam para ele respondia em caixa alta, porque segundo ele, usar caixa alta era preservar a memória do próprio pai, que só escrevia assim. Bom, não sei o que isso significa, talvez significa que o pai nunca foi alfabetizado corretamente, mas se ele quer preservar isso, tudo bem. O que ele não quer preservar é o passado que ele tem aí de denúncias, de escândalos, como por exemplo, ter sido o corno do bombeiro Albucacis, ter feito a Luma usar uma coleira com o nome dele. Tá, isso nem foi o pior problema, né? Se a gente for citar aqui todos os golpes e falcatruas envolvendo as empresas X, aí sim vai dar pra ter um pouquinho mais de raiva do Eike, que sim atraiu vários seguidores pra ele lá no Twitter. E quando saiu também da prisão, o Eike se reinventou enquanto justiceiro social. Ele que passou ali um período no xadrez, quando deu entrevistas pra imprensa, falava o seguinte: não, eu acho que prender não resolve nada. As pessoas não saem de lá recuperadas. Eu acho que vocês deveriam conhecer melhor o sistema carcerário do Brasil para entender que a prisão não faz ninguém se recuperar. Veja bem, Eike Batista, que nunca se posicionou sobre esse assunto, se reinventou como abolicionista penal depois que pegou cadeia. É ou não é uma tática impressionante de comunicação e de redes sociais para se reposicionar e muitas vezes até atrair um pessoal de esquerda que é a favor dessa mesma pauta? Porque ele não está errado, ele sabe que realmente não recupera ninguém fazer a pessoa ir para a prisão. Só que também não convence muito, porque o Eike já estava em paralelo a esse assunto que ele usa para atrair um pessoal da esquerda, falando que ia investir grana em 10 unicórnios, que é como são chamadas algumas startups aí, nessa nova reinvenção dele como empresário. Ou seja, nisso ele agrada os liberais e agrada os lacradores. Melhor tática impossível. Já o renascimento do Roberto Jefferson é uma das coisas mais improváveis que se tem notícia na política brasileira. Qualquer pessoa, até mesmo alguém envolvido com a parte política, diria que ele jamais se recuperaria do desgaste que a figura dele teve durante o Mensalão, onde ele saiu queimado entre todos os partidos de direita ou esquerda. E agora ele aparece nesse oportunismo que lhe é peculiar para apoiar quem? Bolsonaro. Já está lá articulando a costura de apoio do Centrão, já está pedindo cargo, já quer colocar o PTB ali numas posições estratégicas do bolsonarismo e está ali no Twitter dele postando tudo que agrada o gado. Tá lá compartilhando Terça Livre, tá lá dando like em post do Alan dos Santos, concordando com o Carluxo, recebendo frases e formas de se comunicar através do bolsonarismo e do olavismo, tudo para agradar quem pode ajudá-lo nesse momento para se reposicionar enquanto político. Burro é a gente que fica indignado em vez de exigir que esse tipo de pessoa seja varrida da política para sempre. Porque, como o Eike disse, o sistema penal não resolve nada e essas pessoas que são presas geralmente nunca têm nem a primeira chance, que dirá a segunda. Agora, empresário, político, gente que está alinhada à direita, esses têm terceira, quarta, quinta, sexta chance, como nós temos visto aí com o Collor, o Roberto Jefferson e o próprio Eike Batista, né? E isso nem é uma tática nova. E também não é uma tática exclusiva das redes sociais. Vale lembrar que o próprio Maluf já utilizou o Twitter para se reinventar como Zé Graça quando ainda era vivo. É que depois ficou mais difícil pro tiozão usar a rede social, afinal de contas ninguém nem sabe como que está o Maluf nesse momento. E antes de existir rede social, como é que era feito isso? Era feito de uma maneira um pouco mais rudimentar, mas também tinha método para você continuar na memória, na lembrança das pessoas e se reinventar.
O Jânio Quadros mesmo, ele foi presidente do Brasil e depois acabou se transformando em prefeito de São Paulo. E olha que ele foi um dos piores presidentes do Brasil, assim como o Collor, que atualmente é senador por Alagoas. E é por isso que eu não tenho muita esperança que as pessoas que foram queimadas durante o bolsonarismo cairão num esquecimento e num ostracismo social, porque não vão. É fácil se reinventar no Brasil. A memória é curta, as pessoas costumam perdoar porque somos muito cristãs e estamos vendo nesse exato momento isso acontecendo. E acontece em outras esferas e searas, né? Tem gente que apoiou o bolsonarismo, foi cabo eleitoral e agora finge surpresa que o Jair é uma pessoa incontrolável, tipo Amoedo da vida, sabe? FHC que calou, mas a gente sabe que lacrou 17 fica... Não, precisamos ter um líder mais responsável. Talvez o Mourão. Aí o Mourão assume e esses caras vão fingir surpresa como se não fosse possível prever desde já um comportamento errático do vice-presidente. E é por isso que a gente não pode banalizar esse tipo de projeto, esse tipo de reposicionamento, porque eles têm interesses muito maiores. Enquanto o Collor fica fazendo gracinha ali, ele vê os números de seguidores subir e saltar ao mesmo tempo que deve receber uns inbox de gente querendo dar pra ele. E a gente vai levando de brincadeira em brincadeira aí, chega 2022, ele se candidata a presidente e é capaz até de ganhar. Se nós elegemos o Bolsonaro, eleger o Collor vai ser o de menos. Por essas e outras que não é tão incomum o voto esquizofrênico. Eu tenho amiga que votou no Dória e no Suplicy em eleição municipal. Por quê? Porque os dois se vendem de maneira muito boas. Para ela, talvez o Dória ocupe uma certa figura ali do empresário bem-sucedido, enquanto Eduardo Suplicy ocupa aquela figura do tiozão boa praça, ela vai lá e vota. E é por isso que não dá para deixar esse tipo de perfil, esse tipo de atuação chegar muito longe sem alertar quais são os problemas que vêm a reboque. É isso aí, galera! Todo mundo que gosta aqui do nosso canal, nós temos nosso Apoia-se, temos nosso Seja Membro e temos nossa conta, se você quiser fazer um depósito para que a gente continue a produzir conteúdo. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, além do YouTube. E para todo mundo aí que tá dando risada e achando engraçadinho o Collor no Twitter, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.